Bom Fala. dia, Rogério. E aí, senhor Flávio Pim Garcia? Tudo bem? Firme e forte, graças a Deus. Beleza. Cara, você tá me vendo? Tá tudo certo aí? Sim, tudo certo. Tô te Tá me ouvindo vendo bem. mexer? Sim, tudo Não, normal. bacana. Porque pra mim eu me travei aqui, eu não tô me vendo. Tá vendo? É isso aí. Rogério, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Vamos, vamos. Enquanto isso a gente vai batendo papo. Tá bem. Como é que tá Eu não aí? tenho tripézinho para segurar o celular, então de vez em quando o celular dá uma balançada. Ah, o meu eu aprendi no computador. Eu tô com o computador aqui, eu aprendi ele por trás do computador. Aí, ó, vou ter que fazer uma tabajara dessa aqui pra mim. Virar Sabe, blogueirinho. É. esqueminha de carro, sabe? Que a gente prende Sei, o celular no carro, sei, com sei. ventosa. Aí, boa. Aí prende atrás O filé. do, do, do notebook aqui e fica paradinho Aham, daí. massa. Da hora. Pô, cara, que E da aí, meu amigo, hora. como é que tá aí? Tá bem, graças a Deus, esquentou pra caramba. Verão, né? Agora já é a primeira semana de verão. Né, eu vi É as fotos do lago quente, que você bicho. foi lá, meu. Sim, É lá é quente? quente pra caramba, cara. Verão aqui é quente pra danar. E é seco, né? Aqui é clima seco. Ah, entendi. Bem diferente do Bem. nosso aqui, então. Sim, aí é úmido, né? Que é secão. É. Ah, só mandar um abraço pro Paulinho aqui, acabou de entrar. Olha aí, da hora. É isso aí. Cara, a E hora aí, que Rogério, eu. quer começar Ah, vamos. a, a puxar aí? Vamos, porque o filé da coisa fica pro final mesmo, né? Sim. Então, aí a galera que for entrando, que tem aquelas dicas curiosas para quem tá começando a pedalar, aí fica pro final. Ou derrubei. O pessoal acordar. É, só pra acordar. Mas É, nada. bacana. Vamos lá, vamos ver. Flávio, para quem está acostumado a seguir então suas lives, então hoje vai ser um pouquinho diferente, porque geralmente é você que entrevista com a galera, né? Você É, que puxa geralmente o eu bonde tô mais. aí. E aí, conversando com o Flávio, a gente teve a ideia de inverter a situação. Então, eu que vou entrevistar o Flávio hoje, colocando uma situação em que eu sou o ciclista aí e trazer para o Flávio as curiosidades, as dúvidas que mais acontecem aí, de acordo com a experiência que a gente tem conversando com o pessoal e pedalando junto e vendo gente começar no pedal o tempo todo. Agora, com essa história do Covid, a bicicleta está em alta aqui na Europa, vai chegar aí no Brasil, vai ficar mais em alta ainda, porque é uma forma de você praticar esporte mantendo o afastamento, né, mantendo a Sim. distância aí das pessoas, distância de segurança, ao ar livre, então é uma coisa que vai dar um up. Não, isso é bem bacana, Rogério, que da janela do meu apartamento eu já consigo ver isso. Sim, Né? Eu moro na Teixeira Mendes, então ali é caminho para o pessoal pegar as estradas ali, né? sim, E, cara, aumentou muito, mas muita quantidade de pessoas. Inclusive, sim. domingo, achei, assim, chamou bastante atenção. Engraçado você ter falado, porque realmente é uma coisa que a gente já tá vendo acontecer mesmo. Sim, acontece bastante. E tem questão de clima favorável, terreno, que nem se a gente pegar aí Brasil, comparar Maringá com Minas Gerais, por exemplo, a altimetria nem se compara, né? Não tem aquele monte de Sim, sim. subida. Ou aí pertinho, a região de Pitanga, por exemplo, Apucarana, que tem uma quebradeira danada. Então Maringá favorece bastante o pessoal andar de bicicleta. E para quem, o pessoal que vai começar a andar de bicicleta tem muita dúvida com relação a equipamento, com relação ao que comer, o que não comer. E aí, para complicar isso tudo, ainda o cara pega a bicicleta e fala: bom, já que eu vou pedalar, então eu vou aproveitar e vou perder um pouquinho da barriga. E aí começa a dar um monte Sim. de conflito em relação a. O cara tá emagrecendo, mas não tá conseguindo pedalar. Daí, a hora que ele consegue pedalar, ele começa a engordar e fica essa bagunça. Vai fazer a mochila para pedalar, ele não sabe o que põe dentro. Aí ouve um Perfeito. falar, ouve o outro falar. Então, assim, só para fazer uma introduçãozinha rápida para o pessoal aí, a gente tem que entender que nós vamos hoje falar de mountain bike, não é o ciclismo de uma maneira geral, é para o mountain bike. A gente vai falar para a galera que está começando no pedal ou para aquele Isso. cara que já está ali beirando os 60 quilômetros, 70 quilômetros, que já consegue fazer um longão assim, tá? Não é para o cara experiente, para o cara atleta, para o cara que já tem patrocínio e suporte, é para o cara amador, tá?
A Perfeito. gente precisa levar em consideração, então, que o mountain bike, ele é independente do nível que você vai entrar. Se está começando agora e consegue fazer um pedal aí de 10, 15 quilômetros, ele é um treino de endurance, é um treino de resistência. Então você precisa ter capacidade para aguentar esse esporte por algumas horas, 2, 3 horas contínuas. Apesar de que às vezes tira uma foto, dá uma descansada, mas o objetivo sempre é conseguir melhorar e conseguir fazer sem precisar ficar parado. Então é um esporte de longa duração. E aqui eu já faço um Perfeito. parênteses, que muita gente pergunta, mas longa duração é o quê? A partir de quantas horas? Depende do seu condicionamento físico. Para você que está começando agora, pode ser que 1 hora em cima do cilindro é muito tempo, já é longão. E pode ser que para o cara que já está pedalando 3, 4 horas, 5 direto, são 5 horas, depende da distância. Sim. Né? E algumas variáveis que influenciam demais no mountain bike, as primeiras que eu vou citar, elas são muito genéricas para todos os esportes outdoor. Mas para o mountain bike ela é muito específica e que aí vai entrar lá na alimentação, isso tudo vai fazer uma relação direta com a alimentação, porque tem a ver com o esforço que o atleta, vou chamar de atleta, mas pode ser o iniciante, tá? Vamos chamar de atleta. Atleta amador, né? Atleta que tá começando. Isso. Que assim, se você sai para pedalar com sol forte ou com frio, já faz total diferença na hora que você está 1 hora ou 2 horas pedalando. Eu quero falar bastante, desculpa, Rogério, te cortar um pouquinho, não, manda ver. Mas essa questão de clima é bem interessante, a gente fala bastante sobre, eu quero falar bastante sobre a hidratação. Boa. Né? Ela vai ser o principal fator aí de perda de performance. Então, eu vou trocar uma ideia bacana contigo aí sobre hidratação, quero pegar um tempinho maior para isso. Legal, e eu vejo muito acontecer isso com relação ao calor, mas tem um equívoco muito grande que eu vejo com a galera que está começando, que às vezes é no frio que o cara erra, porque não dá sede. E aí ele quebra, porque não sente sede no frio. E aí tem que forçar a água. Outra coisa, direção do vento. Se você pega um dia de treino e fala, pô, hoje é fácil, mas você pega um ventão contra, 10 quilômetros se torna 30, tá? Cara, isso é terrível, né? Aí, assim, quando eu morei na praia, morei em Balneário Camboriú um tempo, e a gente ia correr, ia fazer uma corridinha na orla ali, na praia mesmo. Sim. Tem 7 quilômetros a praia de Balneário Camboriú ali. Uhum. Cara, era um barato que você pegava o dia que tava ventando pra ir, era uma delícia. Você ia e falava assim, nossa, hoje eu tô rendendo bem, hoje tá bacana e tal. Uhum. Aí passava um tempo, na hora de voltar, cara, era um desespero. Porque daí pegava o vento contra, cara, correndo já faz diferença. Agora você imagina numa bicicleta que a velocidade é bem maior, né? Sim, e outra, a influência do vento vai ser bem maior. E tem uma relação muito interessante com relação à nutrição, porque assim, se você pega um vento contra, você não tem aquela folga no pedal para dar uma relaxada na musculatura, para distensionar, para fazer remoção de substrato. É o tempo todo martelando, você não tem folga. Então, exatamente. O que acontece dentro da célula é totalmente diferente de você pegar um vento a favor. É como se você pegasse uma subida, né? Que é o próximo ponto que eu ia citar, que é a altimetria. Então, se o cara sai para fazer uma subida com um treino com muita subida, é um tipo de gasto energético. Se ele pega mais planão, é outro gasto energético. Se você pega, por exemplo, uma subida, um treino que tem uma subida curta, daí depois tem um longão, depois tem uma subida, um longão, é totalmente diferente de você fazer que nem eu estou fazendo aqui, single track com subidas de 28 graus de inclinação. Cara, é totalmente diferente, porque a musculatura não tem folga, você não tem como parar de pedalar, senão você simplesmente tem que descer da bike. Né? Perfeito. O terreno também faz uma diferença muito grande, se você vai pegar um cascalho, que nem aí na região interior do Paraná tem muito cascalho, se você vai pegar areia solta, é diferente, faz aqueles bancos de areia, que pesa pra caramba a bicicleta. Se você vai pegar um chãozão batido, é fácil, a bicicleta desliza, então a sua musculatura consegue ir descansando, tranquilo. Então é outra variável que faz uma diferença muito grande no seu preparo. Né? Outra coisa deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar isso aí já, Rogério. É a questão de ombros, pulso e mãos. Você falou do cascalho, né? Sim. No cascalho, cara, treme aquele negócio, você vai o tempo inteiro tremendo, o tempo inteiro os braços trabalham
muito também, né? Sim. Daí acho que entra também um pouco na questão dos equipamentos e de coisas. E tem alguma coisa de treinamento específico para ombro e para ou vai com o tempo vai melhorando isso? Tem algumas questões. A primeira é você comprar a bicicleta e ajustar ela para você, que é biomecânica. Na bicicleta, Perfeito. isso tem um nome que se chama Bike Fit, que é você ter a bicicleta, comprar ela na sua medida e depois fazer microajustes, porque o seu peso em cima da bicicleta ele tem que estar balanceado entre o eixo traseiro e dianteiro. Se o seu corpo estiver projetado à frente, ombro, punho, cotovelo vai sofrer mais, vai te dar dor nas costas e pode aparecer lesão na parte anterior do joelho, na frente do joelho. Se a bicicleta está muito jogada para trás, aí é outra parte do corpo, outra parte do joelho. Então, tudo isso daí vai influenciar. Mas o treino de musculação, de fortalecimento e o famoso chá de cilim vai fazer muita diferença. Não, perfeito. Bom, aí entram duas outras questões que são mais fáceis de controlar, que é a duração do seu pedal. Então, tem gente que sai para fazer um pedal de 2 horas, 3 horas, 5 horas. Só que tem um detalhe, você está fazendo de mountain bike, você não controla todas as variáveis e o pneu fura. Ou então, às vezes, não é o seu pneu que fura, é do teu amigo. E às vezes você foi programado para fazer um pedal de 2 horas, se alimentou para 2 horas, levou alimentação na sua mochila para 2 horas, água para 2 horas e o pedal virou 4. Sim. Né? Então tem essa questão aí que é interessante. Velocidade média, se o cara é aquele que mete o pau, que tenta acompanhar a galera, ou se ele vai naquele ritmo mais tiozão. Agora eu já tô chegando na velocidade de tiozão. Eu tô indo devagar. Então, isso já tá no master já, né? Já tô no master já, E tem um detalhe, Flávio, que é pra galera que tá começando, tem que entender que existe o estilo de pedal de cada pessoa, que tem a ver com o tipo de fibra muscular que a pessoa tem predominante e a forma de treinamento que essa pessoa leva. Tem gente que, no termo da bicicleta, é o pedal ventilador. É aquele cara que trabalha com uma relação mais leve e vai girando rápido, 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 rápido. Ele não faz tanta força, ele trabalha cadência. E já tem aquele cara que tem a coxa desse tamanho e que vai na marreta. Cada pedalada é uma marretada. É como se ele fizesse leg press em cada pedalada. Entendeu? Não, é bem interessante isso, porque isso é uma característica genética, né? As pessoas às vezes entendem isso como forma de treinamento e não é tão assim, né? A gente tem predominâncias de fibra tipo 1, tipo 2 em cada pessoa de acordo com a genética dela. Então você vai ver, né, que nem se for, tem as variações e a gente tem que respeitar isso e valorizar o treinamento em cima de cada perfil genético também, né? Sim. É importante, e aí assim a gente já fecha essa questão dessa abertura aí. Por que eu quis colocar isso? Porque muita gente tá começando e começa a olhar vídeos de YouTube, ou até esse mesmo nosso vídeo aqui, né? E acha que vale tudo igual para todo mundo. Que Perfeito, cara, às vezes o vídeo do cara foi feito para um atleta já nível intermediário avançado, e ele é iniciante, ele quer fazer aquilo, ou ele está indo num grupo de ciclista e está vendo o outro fazer e vai querer copiar, fazer igual, mas não está entendendo o que o cara está fazendo, simplesmente começa a copiar. Então, assim, a coisa mais importante para a gente ressaltar é que você tem que ter um autoconhecimento, tem que saber quais são as suas características principais, entrar no esporte devagarinho, conversar com quem entende e adquirir experiência, né? Cara, uma coisa eu achei super interessante falar sobre isso, porque a informação está na internet para todo mundo, mas a informação ela precisa ter direcionamento, né? Então, assim, procure fontes confiáveis, né? Pessoas que já fazem parte disso, que já trabalham com isso, e principalmente converse com os outros colegas de pedal, né? No teu caso aí de pedal, ou serve para musculação, serve para tudo isso também. Porque o cara mais experiente ele vai se sentir muito lisonjeado de ajudar você no começo. Com certeza. Né? Então não precisa ter vergonha. Essa história de bullying, o cara é melhor, vai ficar tirando sarro de mim, cara, isso não existe. Sim. Né? Não existe no pedal, não existe, cara, nenhum esporte que eu pratiquei, nenhum lugar que eu entrei para treinar alguma vez, eu sofri esse tipo de coisa. Então, o menininho que entra magrinho na musculação lá também, cara, pode ficar tranquilo que você vai ser bem tratado.
vai aprender o caminho das pedras. Exato. Na bicicleta, com certeza, é uma comunidade bem fechada, bem acolhedora, né? As pessoas querem, quanto mais gente estiver praticando, é mais legal. Então todo mundo quer dividir a experiência e todo mundo quer dividir a caminhada, né? Eu falo que todo esporte, todo desenvolvimento físico, ele é como escada. Um degrau de cada vez. Não adianta você pular a etapa porque, cara, vai dar problema. Dá ruim. Você não vai conseguir resultados bons nem a longo prazo, né? Esse é interessante a gente pensar sempre num processo, que nem você falou, iniciar e ir desenvolvendo. No teu caso, levar chá de selim, né? Chá de selim, é a linguagem do pedal é essa, é levar chá de selim. Porque tem essa questão do treinamento, da fisiologia, da nutrição, mas tem a questão da psicologia muito forte em cima disso. Você tem que ter capacidade mental para fazer esporte de endurance. Seja ele qual for. Desde 1 hora em cima do selim até um triatlon, ou um ultra maratona, você tem que ter a cabeça no lugar para aguentar. E querendo ou não, você tem que ter capacidade de aguentar dor, tem que ter capacidade de aguentar fadiga. Tem todas as variáveis fisiológicas, a nutrição ajuda muito, mas chega uma hora, cara, que é só a cabeça. Só a cabeça. Eu faço lives direto com a Gislene, né? Sim. A Gislene é uma psicóloga comportamental fantástica. E ela chama isso de resistência à frustração, né? Capacidade de resistir às frustrações. Porque, nem você falou, você tá numa subida, fala assim, nossa, tô conseguindo vencer a subida. Aí vem aquela rajada de vento terrível. Aí você fala assim, pelo amor de Deus, mais isso, e agora? Como é que eu vou conseguir vencer isso, né? Sim. Essa capacidade de resistir às adversidades. Furou meu pneu, cara, acabou com a brincadeira, né? São coisas que vão acontecer e que no final das contas... eu estou lendo também o 11 Anéis do Phil Jackson, que é um livro do ex-treinador do Chicago Bulls, né? O cara ganhou 11 campeonatos da NBA. Então, né? E, cara, ele fala muito sobre essa questão de, cara, quanto mais difícil o negócio, quanto mais desafiador ele for para você, cara, mais legal vai ser você cumprir, né? Então, eu acho que os esportes de endurance têm isso muito claro. Cara, assim, é muito difícil você ficar ali horas e horas fazendo a mesma atividade, conversando com você mesmo, né? Porque às vezes não tem ninguém muito perto nem para falar nada. Então você tem que ficar com a tua cabeça trabalhando ali o tempo inteiro, né? Então, essas adversidades, a hora que você termina, a hora que você completa o percurso planejado, a hora que você completa uma prova, a sensação de prazer ela é muito grande, né? Então... E eu acho que o grande barato e o grande vício do ciclismo e do endurance está nesse final. Né? Porque a pessoa fala assim, nossa, me arrebentei 5 horas em cima da bike. Aí terminou, você fala assim, nossa, quando que vai ser a próxima? Cara, vou recuperar rapidinho que eu quero ir de novo. Para quem já fez esportes outdoor comigo, sabe, eu sempre falo das fases do esporte de resistência, de endurance. Assim, eu não vou ser politicamente correto não, tá? A fase inicial é euforia total. Nossa, vambora, vai ser do caralho. Vambora, vai ser massa pra caramba. Começou a rodar a primeira subida, a segunda subida, fala, o que eu tô fazendo aqui? Exatamente. Isso aqui não é pra mim, eu vou vender essa bicicleta, eu não devia ter gasto esse dinheiro, eu deveria ter comprado outra coisa. Aí anda mais um pouquinho, fala, eu vou ligar pra alguém. Quem que eu posso ligar que pode vir me buscar? Quem que leva a caminhonete para me resgatar? Mas não vai conseguir me achar aqui no meio desse lugar. Como é que eu vou explicar onde eu tô? Ninguém vai saber. Aí a última fase é a hora que chega. Fala, nossa, eu sou foda. Eu quero o próximo. Por aí, cara. Perfeito, cara. Perfeito. É exatamente aí. Né? E vem dessa questão do dificuldade, quanto maior a dificuldade. Obviamente, a dificuldade ela não pode ser intransponível. Né? Não adianta você achar que você vai fazer um pedal de 200 quilômetros lá em Minas Gerais num dia. Né? Isso é uma dificuldade que é inviável. Mas uma dificuldade, nível alto, dentro das tuas capacidades, cara, vai te render um prazer muito grande depois. Então, esporte é um barato. É top. Flávio, vamos entrar na nutrição? Vamos entrar na nutrição? Para a galera que entrou aí para ver a nutrição. Assim, a gente falou bastante do endurance, da resistência e tudo mais, mas, de uma maneira geral, o esporte de endurance, o que a gente mais precisa ter é capacidade de manter o músculo em contração,
né, fazendo exercício por muito tempo. A capacidade de contração muscular não tá para ficar folgando muito, parando, descansando e tudo mais, o tempo todo contraindo, não são séries de 12. Então a gente precisa ter uma adaptação para mandar substrato para o músculo e capacidade de remoção de metabólitos das células, né? Que a célula produz metabólito, precisa remover isso daí durante o percurso. Perfeito. Explica para nós o que é esse negócio aí, o que é substrato e o que tem que chegar no músculo e o que são os metabólitos que tem que jogar fora. Cara, vamos lá. Primeira coisa, o que transporta tudo no nosso organismo é sangue. O sangue transporta, as hemácias se transportam, tanto para chegar os nutrientes na célula, quanto para remover os metabólitos. Tá? Quem pratica atividade aeróbica tende a cada vez ter uma capilarização maior. Então, eu tenho lá a artéria, as arteríolas, vão chegando, vai dividindo, chega no tecido, aí vai virar vênulas, venículas, e vai veia, vai chegar no coração, vai pro pulmão. Então, quanto maior o meu sistema, quanto mais capilarizado ele for, mais fácil eu levar oxigênio, levar nutrientes e remover os metabólitos. Né? Para o músculo contrair, ele precisa de ATP. Né? ATP é adenosina trifosfato. Quando você quebra o ATP, ele vira adenosina difosfato, fornece energia para a célula, o músculo contrai e segue o jogo. Para isso acontecer, precisa de substrato energético. Quais são os substratos energéticos que a gente usa? Né? Prioritariamente, a primeira parte é o ATP, falando que é a troca, que é a moeda corrente. Depois a gente tem o sistema creatina-fosfato, que ele é como se fosse uma reposição rápida disso. E a gente está falando em 2 segundos de contração, 9 segundos de contração, e daí a gente vai entrar nas partes que são mais interessantes para a gente, que é a glicose, que é a parte que a glicose vai entrar, vai ser quebrada. E a glicose ela pode ser quebrada de 2 formas principais, né? A glicose ela vai fornecer os ATPs por via anaeróbia, ou quando você está fazendo muito exercício, você precisa de energia muito rápida, você está aquele exercício mais pesado, aquele sprint final, ele precisa fornecer energia rápido para entrar no sistema ATP-PC, lá no ATP, e girar rapidinho a energia dentro da célula. Entendi. Quando eu faço isso, eu não consigo usar oxigênio para fazer isso acontecer. Então isso eu quebro uma molécula de glicose, ela vai virar o piruvato, ela vai virar o acetilcoenzima, que ela pode ou não entrar no ciclo de Krebs, que daí é a outra parte que é com o uso de oxigênio. Né? Para quem pratica musculação, para quem pratica jiu-jitsu, para quem pratica corrida de 100 metros, esportes de alta intensidade, esse é o sistema mais importante, que é a via glicolítica anaeróbia, sem oxigênio. Ele fornece energia muito rápido, mas porém tem um custo muito grande. Esse custo muito grande, ele fornece muito metabólito. Então, ele quebrou a acetilcoenzima. Essa acetilcoenzima não entrou no ciclo de Krebs para ser oxidada no ciclo de Krebs, para fornecer mais energia, ela vai ser reconvertida em ácido lático. Então, o pessoal sabe aquela dor que o pessoal sente, aquela queimação, é a mudança do pH dentro do músculo pelo excesso de ácido lático. Entendi. Então, mudou, a gente entende toda reação, tudo que acontece no nosso corpo, ele passa por uma reação química. E reação química depende de pH, depende de água e depende de pH. Eu preciso ter um meio aquoso, com pH ideal, que, cara, a gente é máquina, ajustadíssima e com um ajuste muito, muito fino. Então, saiu daquele ideal, vai ter consequência. Né? Okay. Então, esse seria para esses esportes. Então, sobra muito metabólito, queima, o cara consegue, por exemplo, você vai ver uma luta, por exemplo, são rounds de 5 minutos, ou rounds de 3 minutos, no caso do boxe, né? O cara dá aquele pique, dá um tempo, respira 1 minuto, ele descansa, dá tempo de remover esses metabólitos, reconverter esses metabólitos e o cara continuar. No caso do ciclismo, para quem está fazendo, não é essa via que a gente precisa da via, principalmente da via glicolítica aeróbia. Né? Então, para você ter uma ideia, na glicolítica anaeróbia, uma molécula de glicose fornece 2 ATPs. Que é não lembro de cabeça certinho se é 2 ou 4. Certo. Mas fornece poucos ATPs. Quando a gente entra no ciclo de Krebs, que é uma oxidação completa dessa glicose, ele fornece de 36 a 38 ATP. Ah, legal. Só que essa via, ela é muito lenta. Ela precisa de tempo para acontecer. E precisa, principalmente,
de mitocôndria. Certo. Mitocôndria é uma organela que tem nas células, que ela faz essa conversão de glicose em 36 ou 38 ATPs. Certo. Então ela fornece energia. Só que acontece uma série de reações químicas, cara. Quem é da área aí já viu que o ciclo de Krebs é um negócio que a gente estuda, e a gente sempre esquece um pedaço. Sim. Né? Então ela é muito grande, é uma reação bem grande. Só que a vantagem do ciclo de Krebs é que ele não deixa metabólitos ruins. Ele fornece CO2 e água. Então entra a glicose, faço todas as reações, retiro os 36 ou 38 ATPs que ele vem, porque na reação pode ter os dois casos. Se entra o NAD/FAD lá, ele vai ter 36 ou 38. E o que sobra é CO2 e água. Então, cara, não tem aquele lactato que tem no grau anterior, na glicose anaeróbia. Entendi. E o CO2, ele vai ser removido do organismo pela respiração. Né? Então a célula foi lá, o sangue passou, transporta aquele CO2 pela hemoglobina, chega no pulmão e vai fazer a troca gasosa ali, trocando CO2 pelo oxigênio que está entrando. Legal. Né? E isso também, a gente pode usar outros substratos. A gordura. Né? O pessoal geralmente fala assim, vou fazer aeróbico para eu queimar a gordura. Tá certo, tá certo. Mas, cara, a gordura ela entra num processo ainda mais longo do que a glicose aeróbia. Então, se eu tenho lá 20, 30 reações químicas para fazer a glicose aeróbica, quando eu vou entrar para a gordura, eu vou para 40, 50 reações. E ela também não é e ela também sai uma queima mais limpa, tudo certinho, água e CO2, mas ela também fornece um pouco de ureia nessa queima. Então, dá uma diferençazinha ali também. Qual que é o grande lance do negócio? Queima a gordura? Queima, mas a queima de gordura ela tem que ser baixa. Então eu vou pensando em intensidade de velocidade, de esforço que eu consigo fazer no pedal. Se eu estou passeando mesmo, minha frequência cardíaca, lá, eu tenho 20 anos, minha frequência cardíaca está em 120 batimentos, eu estou tranquilão, conversando com meu colega do lado, eu estou numa intensidade muito baixa. Provavelmente você está usando a maioria da tua fonte de energia proveniente de gorduras, porque dá tempo de fornecer energia sem fazendo todas aquelas reações químicas antes. Então isso permite que eu usar uma fonte de energia mais barata, vamos dizer assim. Vamos pensar assim, a gordura é a fonte de energia mais barata, eu uso ela o tempo inteiro, estou de repouso, estou queimando gordura. As pessoas acham que... Só que eu queimo pouco, porque eu estou em repouso, não estou fazendo uma atividade grande. Certo. Se eu estou fazendo um pedal um pouco mais puxadinho lá, 20 anos, 140 batimentos, 150 batimentos, ainda está dentro de uma faixa de predominância glicolítica aeróbia. Né? Então eu estou usando oxigênio bacana, então ela já é uma fonte de energia um pouquinho mais cara, vamos dizer assim. Certo. Porque o organismo já começa a falar assim, não, eu estou precisando gastar, vamos gastar, você não vai meia toque de caixa ali. E quando eu vou fazer um sprint ali, que eu quero dar uma pegada rápida, quero ganhar velocidade, eu preciso fazer uma subida mais íngreme, onde eu vou usar mais energia, eu vou usar a glicolítica anaeróbia. Porque daí eu preciso de energia rápido, mas eu não estou me preocupando muito com o gasto, entendeu? Vamos queimar, eu preciso cumprir o negócio. Né? Então, eu vou usar minhas reservas de glicose. Então, as vias de queima são mais ou menos essas. Tá? Então, assim, glicose anaeróbia, ótimo para quem faz explosão, mas sobra um monte de metabólito. O cara tem que aguentar a fadiga ali, aguentar aquela dor muscular, porque faz parte. Né? Então, o limiar de resistência, né? A gente pega, por exemplo, um judoca, ele tem um limiar de resistência para dor de ácido lático extremamente alto. Ao passo que o maratonista tem uma resistência a lactato extremamente baixa. Tanto você vê que ele consegue fazer um sprint lá no finalzinho, mas, cara, 30 segundos, 20 segundos é o máximo que ele consegue aguentar ali. Né? Então, isso são características de treinamento. Daí a gente vai entrar, Rogério, no que é o substrato, o que eu vou ingerir para eu poder gastar. Né? Eu gasto desta forma. Glicose anaeróbia, ATPPC, né? A gente vai falar um pouquinho sobre creatina, que é interessante ter também. ATPPC, glicose anaeróbia, glicose aeróbia, que é o principal para vocês, e consumo de gordura de forma aeróbia também. Né? Então são essas 4 fontes de energia, de caminhos metabólicos que a gente tem que trabalhar. Falando de agora especificamente da mountain bike, o ideal é glicose aeróbia
com consumo de oxigênio, fornecendo os 36 ATP, não acumulando muito ácido lático. E assim, as coisas não são separadas, tá? As 4 formas vão estar acontecendo sempre ao mesmo tempo, tá? A diferença vai ser a quantidade, a predominância de cada um. Ô Flávio, peraí, fazer um pause aqui então. Deixa eu ver se eu estou acompanhando o teu raciocínio. Se eu pego a bike agora, comecei a sair devagarinho, estou aquecendo, estou no aeróbico, tranquilo, frequência cardíaca baixa, relaxado, de boa. De repente me empolgo, começo a acelerar um pouquinho, eu começo a sair do aeróbico, começo a mudar. Você vai ter todos... entendi. Sim, você pode fazer isso de várias formas. Não é um só. Nunca é um só. Entendi. Nunca é um só. Você fala assim, o cara que faz musculação, ele só faz glicose anaeróbia? Ele só gasta 2 ATP por vez? Não. Certo. Ele é predominante. 90% do exercício que ele está fazendo, do gasto energético dele, está sendo nessa via metabólica. Quando ele está em repouso, 90% está na gordura oxidativa, entendeu? Sim, sim. Porque ele vai modulando. Legal. Né? Então, acontece tudo ao mesmo tempo. Predominante um, predominante outro. Certo. Tá? Então, por isso que é importante que o cara que treina saber cadenciar. Ele vai cadenciar o treinamento dele. Ele vai saber se ele pode dar um sprint, ou se ele tem que dar uma seguradinha, ou se ele vai aproveitar bem aquela descida para dar uma respirada, porque ele sabe que logo ali na frente vai ter uma subida que ele vai ter que sair do aeróbico normal e vai ter que entrar um pouquinho no anaeróbio, entendeu? Para ele poder cumprir o objetivo do negócio. Então ele vai estar variando essas vias. Então quando a gente dá aquela relaxada na descida para descansar a coxa, para subir, pegar o subidão com força, é isso que está acontecendo. É isso. Legal. Porque ele converte lá, vamos falar, a glicose quebrou, foi convertido em lactato, em ácido lático, ele pode ser desconvertido e voltar a entrar no ciclo de Krebs, entendeu? Então eu falo assim, a gente passa isso muito para recuperação de treinos intensos. Cara, você fez um treino intenso lá, você é jogador de handball, jogador de futebol, fez um treino muito intenso, tá com a perna doendo, lactato explodindo. O que esse cara vai ter que fazer? Vai ter que fazer um aeróbico leve. Uma corridinha, um trotezinho. Famoso regenerativo do dia seguinte. Regenerativo. Pega a bike e vai dar uma voltinha. Vai dar uma voltinha. Literalmente, frequência cardíaca relativamente baixa, tranquilidade. Para o cara pegar uma referência, ele está conseguindo conversar tranquilamente com o ciclista do lado. Literalmente batendo papo. Sim. Né? Ao passo que você estiver fazendo uma glicose aeróbica e está treinando mais mesmo, você consegue falar, e aí, beleza? Você não consegue bater papo. Legal. Porque a intensidade já está um pouquinho maior. Né? Bacana. Rogério, daí assim, a gente tem que fornecer energia para o sistema. Né? A energia vai ser via alimentação. A alimentação do ciclista, ela é mais voltada para o carboidrato mesmo. Porque ele precisa ter uma quantidade de carboidrato circulante para ele poder nutrir o músculo que está gastando. Só que mais importante que isso, ele precisa ter treinamento para ele conseguir ter reservas de glicogênio muscular. O que é isso? A gente tem reserva de gordura, que todo mundo sabe qual que é, né? Tem a gordurinha subcutânea ali e tal, que todo mundo vê. Essa é a reserva de energia em forma de gordura. Mas a gente tem reserva de energia em forma de glicogênio muscular também. Que essa para quem treina, o objetivo é ter o máximo possível de glicogênio muscular. Sempre. Sim, isso eu falo para você em qualquer modalidade. Porque essa reserva de glicogênio muscular seria, eu gasto a energia que está na célula, depois eu começo a pegar glicogênio muscular e depois eu começo a pegar o glicogênio que está circulante, a glicose que está circulante. Legal. Então eu consigo agilizar o processo de energia se eu pego mais próximo do músculo, entende? Sim, sim. Então, cara, e conforme as pessoas vão treinando, ela vai aumentando essa reserva de glicogênio muscular. Né? Certo. Então, quanto maior a reserva de glicogênio muscular que eu tenho, mais rápido eu consigo trocar energia e trocar, falar assim, gastei essa glicose, manda mais glicose que eu tô gastando. Cara, é mais fácil eu fazer um transporte do glicogênio que está ali pertinho do que eu fazer um transporte ativo do sangue para dentro da célula de novo. Certo. Né? Então, de novo, tudo isso acontece sempre ao mesmo tempo. Sim. Mas, e tem outra questão bem bacana, por exemplo, eu não comi direito, eu não estou conseguindo treinar direito, se eu tenho uma reserva maior de glicogênio muscular, eu tenho um espaço maior, eu tenho uma quantidade de reserva maior que vai me permitir
manter um desempenho relativamente ok durante um período de tempo maior. Né? Você falou um exemplo bem bacana, que é, me programei para pedalar 2 horas, mas deu algum problema, eu tive que pedalar por 4. Se eu tenho uma reserva maior de glicogênio, se eu sou melhor treinado, eu consigo resistir a isso melhor. Legal. Então, assim, isso é bem importante. E daí, quando a gente vai falar da questão de quanto comer, de quanto pensar, a gente tem que pensar a dieta, a primeira coisa, como uma questão comum do dia a dia. As pessoas vão comer todos os dias, vão sentar na mesa todos os dias. Então, uma alimentação equilibrada, ela não é só pelo esporte, ela vem para tudo. E no esporte, ela acaba sendo muito parecida de uma alimentação saudável mesmo. Né? Então, assim, qual que é o grande diferencial do cara que pedala, do cara que come, do cara que é sedentário, vamos dizer assim? Em termos de micronutrientes, pouquíssima diferença. A gente vai ter uma diferença grande em sais minerais, porque o consumo dos sais minerais vai ser bem diferente. A gente vai entrar isso na hora de hidratação também. A questão da quantidade de alimento também vai variar, porque o cara tem um consumo maior, então ele vai poder comer um pouquinho mais, que é uma vantagem, né? Então, assim, a gente tem que pensar, cara, aí pensar os parâmetros mesmo. Qual que é o meu tamanho, qual que é o meu peso, quanto tempo de atividade eu faço, qual que é o meu nível de treinamento. Tudo isso vai determinar a quantidade de calorias que ele vai consumir. Mas para um ciclista que está começando, eu recomendaria na faixa de 55% de 55% a 65% de carboidratos na alimentação. Sobra aí uns 20% de proteínas e o restante em gordura. Né? O porquê que é essa divisão? Porque o cara precisa de reserva de glicogênio muscular para ele poder gastar, porque ele precisa ter moeda corrente para ele trocar ali, entendeu? Sim, ele precisa ter carboidrato. Se ele não tiver carboidrato, ele não tem como treinar. Proteína, cara, ela vai entrar numa fase muito importante que vai ser a recuperação muscular. Toda atividade física, seja ela qual for, vai ter um desgaste de fibra muscular. Essa fibra vai ter microlesão, essas microlesões precisam ser reparadas. Quem repara isso são os aminoácidos que são provenientes das proteínas. Diferentemente de um cara que busca hipertrofia numa musculação, por exemplo, a quantidade de proteína tem que ser mais adequada ao desgaste para que não haja uma hipertrofia tão grande. Certo. Então, a gente tem dois sistemas, né? A MPK, que é o do ciclista, a MPK é um sinalizador bioquímico que sai durante o exercício aeróbico, e ele promove aumento de mitocôndria. Legal. Que é onde a gente vai fazer a usina de energia. A usina de energia, onde a gente vai transformar a glicose em ATP. Legal. Então, o ciclismo, ele vai ajudar isso aí. Quem faz musculação, quem faz treinamento de intensidade alta, o sinalizador é outro. O sinalizador é o mTOR. E o mTOR, ele vai promover síntese proteica, que daí aumenta o tamanho de fibra. Legal. Então, um grande lance que você sempre falou é que o cara do ciclismo, ele tem que ser leve, mas ele tem que ser forte e você usou um termo, eficiente. Eficiente. Ele tem que ser muito eficiente. Ele tem que ser um pacotinho de fazer força. Ele não vai fazer uma força absurda como levantador de peso. Sim. Mas ele vai conseguir fazer, cara, força o tempo inteiro. Exato. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E para isso eu preciso de mitocôndria. Sem mitocôndria não tem como fazer. Porque daí as vias glicolíticas ali de aeróbio não acontecem. Então, cara, que nem se for, chá de selim. Se você quer melhorar no ciclismo, faça ciclismo. Vai Se você quer melhorar, vai treinar. Você quer melhorar na musculação? Vai na musculação. Você quer melhorar no futebol? Vai jogar futebol. Pô, legal. Né? E legal a especificidade do... Duas coisas bacanas. Uma, é de graça, mitocôndria. 2, não tem como ingerir, bicho. Você tem que treinar para ela criar sozinha. Teu corpo produz. É o único jeito. Legal. É o único jeito. Então, quanto mais você treina... Eu sempre falei que, cara, nosso corpo é tipo um carro que se autoturbina. Legal. Né, assim, você tem um cara lá, quanto mais você usa, melhor ele fica. Sim, então, assim, quanto mais você usar seu corpo, melhor. Legal. E daí, Rogério, assim, a gente vai, acho que agora, não sei se ficou claro essa parte de como legal. Que gasta. Ficou bacana, né? Ficou show. Né? Daí a gente pode entrar já na parte de recomendação, na parte de
durante o pedal, né? Sim. O que acontece, né? Aqui a gente vê pelos estudos aqui que o consumo de carboidrato varia em torno de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de pedal. Certo. Né? Então, se eu quero manter um desempenho, eu não posso... e assim, as reservas de glicogênio no corpo, elas variam de 100 a 200 gramas, tá? É pouco, não é uma reserva grande. Certo. Então, se a gente consome lá 60 gramas por hora, eu consigo que as minhas reservas pedalar 2 horas com um nível mais ou menos, né? Porque assim, no nível de bacana, você vai queimar isso antes. Okay. Então, precisa ter uma alimentação intratreino ou durante o pedal. Certo. Né? E essas recomendações que o pessoal passa são cerca de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de treino, né? Por hora de pedal. Então, para ter uma ideia, uma banana tem em torno de 30 gramas de carboidrato. Uma banana grande, uma nanica, né? Grande, em torno de 30 gramas de carboidrato. Os sachêzinhos que a gente tem de carbogel, essas coisas, elas variam de 18 a 20 e poucas gramas a cada 30 gramas de gel. Né? Então, você vai tomar um gelzinho por hora dá quase o que você precisa. Quase o que eu preciso. Quase o que você precisa. Rapaz do céu, hein? Aquilo lá chega uma hora que não desce mais, não. Exatamente. Daí a gente vai entrar numa outra questão que eu ia entrar um pouquinho mais tarde, mas a gente já pode entrar bacana. O nosso corpo, ele trabalha com osmolaridade. Osmolaridade, que é a quantidade de soluto dentro de uma quantidade de líquido, né? Certo. Então a gente tem uma quantidade que a gente pode trabalhar. Se você entra com muito carbogel, e você não ingere água, você não consegue ou você vai fazer o teu Gatorade lá e você coloca, se comprar em pó, né? Você compra o isotônico lá e você exagera na quantidade de pó, você muda a osmolaridade, a tendência é que a água saia de dentro de você e vá para dentro do intestino. Eu viro um hipotônico. Então, aí vira um hipertônico. Hipertônico, isso. Hipertônico. E daí ele vai puxar a água de dentro de você para dentro do intestino, que é onde que tá salgado, vamos dizer assim. E aí o cara vai fazer a garrafinha dele com um salzinho, ele fala, não, vou pôr um pouquinho a mais aqui, que daí eu vou me garantir. E aí eu tiro, sai pela culatra e ele desidrata. É igual beber água do mar, entendeu? Igual o náufrago beber água do mar. Sim. O cara tá desidratado, toma água do mar, ele vai morrer mais rápido. Olha aí. Então, essa quantidade tem que ser muito bem testada, né? E testada eu falo porque, assim, cara, a minha tolerância pode ser um pouquinho maior que a sua. Então eu posso puxar um pouquinho mais no sal. Ou a minha tolerância é menor, meu intestino funciona um pouquinho diferente, então eu vou ter que fazer um isotônico um pouco mais suave. Né? E isso é teste. Assim como tem chá de selim, tem chá de teste. E, cara, você vai testar a tua suplementação até você achar a que sirva melhor para você. Não é porque nos estudos falam que de 30 a 60 gramas, que o teu vai estar em 60 gramas. Pode ser que ele esteja em 50, pode ser que ele esteja... Sabe? Então vai ter que ter uma regulagem aí também. E varia muito também de tamanho, tá? Se eu tenho 130 quilos, 1 metro, 2 metros de altura, minha condição vai ter que ser maior, né? Claro, o meu gasto sempre vai ser maior. Claro. Até porque se eu sou muito grande, eu vou pegar muito vento de frente e vou ter que pedalar mais pesado. Vai virar um paraquedas. O cara parece uma vela de navio. Né? Geralmente esse cara é muito bom pra você ir atrás dele. Sim, o cara é o ponta de batalhão, né? Deixa ele puxando e vai atrás. Né? E daí, Rogério, assim, essa questão, daí a gente vai ter o carboidrato principalmente, mas a gente tem visto já que associar um pouquinho de proteína já no líquido isotônico ali também é interessante, porque essas reposições de gasto, de lesão muscular, você também já vai antecipando a recuperação. Entende? Tá. Não precisa esperar porque a gente vai entrar depois... a gente já está falando de intratreino, mas a gente vai falar depois de pós-treino também. Então, você associar um pouquinho de proteína ali, até 4 gramas ali, é interessante. Então, colocar um BCAzinho ali, alguma coisinha, já ajuda a acelerar o processo de recuperação. Né? E tudo isso, a gente vê assim, eu preciso manter o meu equilíbrio. Esse equilíbrio, ele é dado pela quantidade de água, quantidade de sal, quantidade de energia que eu tenho. Tudo isso junto ao mesmo tempo. Daí a gente entra nessa questão que você falou, dias quentes, dias frios, hidratação, perda de suor, cansaço, como que isso vai acontecer.
Ó, a E galera aqui que é gosta onde... de fazer longão só com a garrafinha de água, hein? Sem levar mochila, que tem muita gente que não gosta de levar mochila que enche o saco. Olha a Cara, importância da água. a água é o que vai fazer a diferença. Literalmente, até a questão de equilíbrio osmótico, de equilíbrio de reação. Eu preciso ter água. Se eu não tiver água, eu não tenho nenhuma reação química dentro do meu organismo, não consigo nem pensar. Aham. Né? Então, aqui, ó, só para você ter uma ideia, aqui eu separei um dado aqui bem interessante que eu peguei no meu livro de nutrição esportiva aqui, ó. Cara, se você perde de 1 a 2% do peso corporal de água, né, se você desidrata de 1 a 2% do peso, então, se eu peso 100 quilos, eu suei 2 quilos. A minha temperatura corporal já começa a subir. Ó, a partir de 3%, eu já começo a ter uma perda importante de desempenho. Ou seja, aquelas reações que a gente estava falando lá no começo, de reconverter a glicose, de remover o metabólito, já começa a mudar bastante. De 4 a 6% de perda de líquidos, né, em relação ao peso corporal, você já vai ter uma fadiga térmica. O que significa fadiga térmica? Cara, você já não consegue render, porque teu corpo está acima da temperatura. Certo. Pensa quando você está gripado. Tá ferveu o radiador. Entendeu? Então, assim, pensa quando você está com febre de uma gripe, alguma coisa assim. Cara, teu corpo fica um horror. Você fica derrubado na cama. Né? Obviamente tem a parte da infecção, mas também muito por causa da temperatura corporal. Você fica tremendo, seu desempenho não serve para nada. Imagina isso acontecer enquanto você está pedalando. Certo. Sabe? Então é terrível. E, cara, e aqui, um dado bem importante, vamos falar assim, ó, um cara de 100 quilos perdeu 6 quilos durante o pedal, ele está correndo risco de morte. Né? Então, assim, o risco de choque térmico, coma e morte. Então, assim, cara, imagina, você tem que nem eu falei, nosso corpo, ele é um corpo feito para trabalhar dentro de faixas estreitas de ideais. Certo. Ah, mas eu consigo viver em dieta, eu consigo mudar as coisas? Consegue. Mas você sai dessa faixa ideal de desempenho. Alguma coisa vai acontecer. Cara, alguma coisa, tudo tem um custo, entendeu? Tudo tem um custo. Você vai sair da faixa ideal, você vai ter um custo maior para produzir energia, ou vai ter um perda de desempenho, vai ter um BO aí. Né? Então, a mesma coisa acontece quando a gente está falando de perda de peso. Né? Assim, saindo um pouquinho do esporte, entrando um pouco na clínica. Cara, você quer perder peso rápido? Cara, vai ter um custo. O teu organismo vai reclamar. E assim, a primeira oportunidade que ele tiver de recuperar o peso, ele vai recuperar, porque ele não quer ficar trabalhando fora do nível dele. Certo. Então ele ficou muito tempo para baixo, ele quer o mais rápido possível o nível lá para cima, para depois ele ficar no meio. Aí engorda de novo. Aí é o efeito sanfona, acontece, né? Massa. Então assim, a gente precisa cuidar muito bem disso. Né? As recomendações de hidratação, primeiro ela não acontece só durante o processo. Acontece antes. Né? Então, umas 2 horas antes de você sair para o pedal, né? A gente está falando aí, por exemplo, de pedal à tarde, né? Porque senão você vai ter que acordar 2 horas antes das 6 da manhã, não vai rolar. Mas assim, quando você vai fazer um pedal de cedo, né? Procure fazer uma hidratação bacana durante a noite. Ah, mas eu vou ter que acordar de madrugada para ir no banheiro? Eu falo assim, não. Melhor você ir no banheiro fazer xixi do que você desidratar no meio da trilha. Claro. Entendeu? E, Flávio, é verdade que se eu mantiver uma hidratação regular 2 dias antes do pedal, a semana inteira antes do pedal, tomar água direitinho, bastante água, 2,5 litros, 3 litros por dia, eu posso levantar cedo no outro dia, tomar só um copo d'água e tchau, eu já estou hidratado e depois eu vou só mantendo? Cara, sim. Sim e não. Porque assim, sim, porque se manter hidratado é essencial. Independente se você vai fazer ou não uma atividade, se você se manter hidratado, você tem um funcionamento melhor do organismo. E não, porque você já vai sair para fazer uma atividade física e automaticamente você já vai começar a perder mais água. Entendeu? Então é bom fazer uma reservinha ali um pouquinho antes. Não, sabe? Um copo de água? Não, cara, uns 2, 3 litros de água ali tá... 2, 3 copos de água ali já tá o suficiente, tá? Né? Não precisa... Cara, você não precisa ser um camelo também, tá? Né? Então aqui, eu anotei aqui também as recomendações, né? Então, para você, antes do exercício, você pode tomar de 5 a 10 ml
por quilo de peso corporal. Então vamos lá, vamos pegar o cara de 100 quilos que é mais fácil de fazer conta. Cada um faz a sua conta aí. Cada um faz a sua conta, é uma regrinha de 3, né? Então assim, com 100 quilos eu posso tomar até 10 ml por quilo. Então se eu tenho 100 quilos vezes 10 é 1 litro. Cara, um litrinho de água antes de eu começar a minha atividade física, pô, já tá bacana. Rapaz, se o seu cara sai pra pedalar de bretelle, e ele não vai querer beber essa água não, bicho, porque dá um trabalho parar pra fazer xixi o tempo todo. Já tô até vendo, a galera não vai fazer. Tá vendo? Mas não assim, não é assim. Não é assim. Isso são as recomendações. Sim, claro. Daí foi o que eu te falei. Chá de treinamento, chá de teste. Certo. Por quê? Cara, faz a recomendação. Pra você deu certo? Ótimo, bacana. Legal. Não deu certo? Fala, putz, eu tenho que fazer xixi. Quer dizer que às vezes eu já estava hiperidratado antes, eu estava bem hidratado antes. E daqui a pouco eu posso baixar para a recomendação de 5 ml. Legal. Eu sou um cara de 100 quilos. Em vez de tomar 1 litro de água, eu posso tomar 500 ml. Legal. E daí entra, cara, 1,5 copo de água. Cara, não é nada. Pô, 500 ml é mole. Você levanta, já toma ele, vai se trocar, já, até a hora de você sair, já fez xixi. E assim, e daí a gente está falando aqui, num dia, vamos pegar um dia quente, que nem está acontecendo contigo aí, quente e seco. No clima quente e seco, o que acontece? Você transpira mais e você evapora mais. Porque além de você transpirar, o clima está seco, a troca de calor é mais intensa e você vai transpirar cada vez mais. É por isso, por exemplo, que os caras usam um monte de roupa no deserto. Sim. Mas você fala, pô, mas tá um calor desgraçado, o cara tá cheio de roupa. Sim, justamente para ele não perder tanta água por causa da evaporação. É melhor a ficar roupa suado. Fica molhada, é melhor ficar suado. Legal. Você perde menos água. Legal. Então, assim, no dia super quente, além dessa recomendação de 5 a 10 por quilo, você pode acrescentar aí mais de 350 a 700 ml de água aí por causa do clima. Olha aí. Porque, cara, você vai sair, então a gente tá falando, pode sair de 500 ml para 1 litro e 700. Caraca, entendeu? Tem que tomar muita água. Varia muito do dia, varia muito do esforço e muito do clima, né? Certo. Então, assim, claro, o clima tá pesado, o clima tá quente, põe água na vida aí, porque senão vai ser complicado. Sim. E tem a questão renal também, né, Flávio? Eu conheço gente ciclista que não gostava de levar mochila de jeito nenhum, saía só com 750 ml de água para fazer pedal de 3 horas, pesado. Cara, um rim foi pau. Sim. Cara, você quer saber se você está hidratado, bem hidratado, ou mal hidratado, ou se está tudo funcionando bem? Cara, olha o seu xixi. Cara, olha o seu xixi. Não tenha medo de olhar para ele, que ele não vai fazer nada de mal para você. Aliás, ele vai te dar informações. Xixis muito amarelos, com cheiro muito forte, ou cor muito escura, significa que eles estão muito concentrados. Isso significa o quê? O teu rim está tendo que trabalhar triplicado para tentar eliminar os metabólitos que você está jogando para ele. Daí metabólito a gente fala de ureia, fala de um monte de coisa que a gente vai ter que eliminar pela urina. Então, quanto mais amarelo meu xixi tá, quer dizer que eu estou pouco hidratado. Porque pensa, o rim ele é uma reabsorção de água. Ele vai passar por ele, passa todo o sangue ali, cara, é um negócio fenomenal. O rim é um negócio, cara, assim como todos os outros órgãos, mas o rim é um barato. E, cara, é um filtro extremamente eficiente que não passa nada maior que uma bactéria por ele. Assim, ele pode selecionar, ele seleciona micropartículas, assim, cara, mini. Pra você ter uma ideia, uma molécula de aminoácido é super pequena e ela não passa pelo rim. Quando passa, é sinal que o rim está quebrado. Olha só. Entendeu? Então, assim, proteinúria, quando tem exame de sangue, que você tem proteinúria, é um sinalizador que tem proteína saindo pela urina. Isso quer dizer, é terrível. Quer dizer que teu filtro não está funcionando, teu filtro está abrindo. Entendeu? O que tinha que ser fechadinho está começando a abrir, está começando a passar moléculas grandes ali por ele. Certo. Mas voltando para a cor da urina, assim, quanto mais escura ela tiver, quer dizer que eu estou tendo que filtrar muita coisa e concentrar ela em pouca água. Entendi. Entendeu? Para eu poder fazer a urina vai ser sempre uma quantidade de água com os metabólitos ali colocados nela, dissolvidos nela. Se eu tomo bastante água, eu posso dissolver X de água, X de metabólito em X de água. Mais água, fica mais leve. Se eu estou mais tranquilo, eu posso colocar X metabólito, X mais 2 de água. Fica muito mais fácil para o rim filtrar isso
e não precisa ficar refiltrando a água, que é a reabsorção de água. Porque o que o rim faz? Passa, ele filtra o que tem que filtrar, reabsorve a água. Certo. Se eu estou hidratado, eu não preciso ficar reabsorvendo muito. Põe para fora. Meu sistema renina, angiotensina, aldosterona regula isso de uma forma muito bacana, que ela regula a quantidade de sangue, ela consegue perceber se eu tenho bastante volume de sangue, se eu estou bem hidratado, se o meu débito cardíaco está ok. Cara, tudo autorregulável. Legal. Fenomenal o negócio. Filtrando, se eu tenho bastante água para filtrar, eu filtro isso eu não preciso ficar reabsorvendo água, entendeu? Porque eu tenho água sobrando. Então eu posso diluir bem e aquilo sai tranquilo. Se eu estou tomando pouca água, o trabalho do rim vai triplicando, duplicando, 10 vezes mais, 20 vezes mais, porque ele tem que pegar aquela água que já está, aquele sangue que já está todo cheio de metabólito, concentrado. Ele vai tirar a água, vai deixar mais concentrado. Só que daí ele fala assim, pô, mas não tem água, eu preciso tirar água de outro lugar. Aí ele vai de novo, ele consegue ir concentrando de novo. Ele vai encolhendo. Então o trabalho, cara, ele vai juntando, compactando aquela quantidade de metabólito no mínimo possível de água. Caraca. Ele não pode perder a água. Então, assim, o rim que tem que trabalhar. Cara, ele trabalha sossegadão. Se você der água pra ele, ele trabalha, dando risada, com o pé nas costas. Sim. Se você não dá água pra ele, cara, você multiplica N vezes o trabalho dele. E isso tem consequências. Claro. Né? Como qualquer sistema que você sobrecarrega, uma hora ele falha. Certo. Né? Então, o exemplo que você deu aí do pessoal que chega a perder rim, pô, claro. Né? Assim, daí eu vou entrar aqui, Rogério, num dado que você vai achar bem bacana. Hidratação, depois que você começa o exercício, já a partir dos 15 primeiros minutos. 15 primeiros minutos. 15 primeiros minutos você já pode começar a tomar água. Daí o cara fala, pô, mas eu vou tomar água no primeiro 15 minutos, vai acabar toda a minha água. Daí entra um cálculo bacana. Eu posso tomar a cada 20 minutos, mais ou menos, de 0,4 ml a 0,8 ml por quilo. É pouquinho, É um entendeu? golinho d'água. Exatamente. Você já tinha falado sobre isso. Quem já tem pedala mais tempo, quem faz as coisas com mais experiência, sabe exatamente que o cara não vai tomar, não é um camelo. Não é um camelo. Entendeu? Não vai tomar uma bicadinha, vai embora. Vai dando uma bicadinha. Então, assim, calculando ali cara, por hora, cara, eu falei errado pra você, ó, são 0,4 a 0,8 litros por hora. Então, você vai tomar de 100 ml a 200 ml por vez. Que a cada 20, você toma primeiro com 15, 20 minutos, depois a cada 20 minutos você vai se hidratando. Aí. Entendeu? Só que daí vocês vão falar, 1 litro por hora, não dá pro cara sair com uma garrafa de 750 ml. Não dá. Entendeu? Sim. Não dá. Eu vou sair para 3 horas, eu preciso de 3 litros de líquido. Sim. Sabe? Né? Então, assim, não deixa o pessoal cair na besteira Claro. de achar que eu posso sair pedalar, né? Eu vou falar assim, ó, o cara vai sair pedalar 45 minutos ali tranquilão, beleza. Não precisa nem levar muita coisa. Deu uma voltinha no centro, saiu, pedalou. Treininho tranquilinho, cara, uma garrafinha ali só pra matar a sede mesmo. Não precisa nada de se preocupar com a hidratação. Mas o cara vai fazer lá no sábado, no domingo. O longão. Vai sair pra fazer o longão, 3 horas, 4 horas, aí, se prepara. Legal. E daí a gente entra numa outra questão. Né? A gente tá falando de água. 15, hein? Sério? É, cara. Nossa, não cheguei nem no coisa, a gente vai ter que fazer de novo, Vamos Rogério. fazer outra live, hein? Desculpa, cara, achei que a gente tinha mais tempo. Que nada, é 1 minuto. Então, assim, Rogério, sal também é importante, a gente acaba transpirando, a gente perde muito sódio, potássio, magnésio. Então, a gente pode falar depois sobre suplementação de sal, que às vezes é importante, às vezes o pessoal come muito doce, muita coisa. E fica para próximo, porque não vai dar tempo de fazer. Muito assunto, é muito assunto. É legal que a galera vai tendo uma noção de que não é tão simples assim elaborar um cardápio para o dia a dia e para o atleta, para se você resolve mudar de vida e vai começar a pedalar, não é tão simples assim. É simples pegar a bicicleta e sair para pedalar, mas se você quer ter qualidade, tem muitas variáveis que estão influenciando aí, então é bom ficar esperto. Mas primeiro vai pedalar, depois você vai ajustando. Não para. Vai pedalar. Não a primeira coisa é o chá de selim. Não perde tempo, vai embora. Rogério, fica o convite aí. Um abraço a todo mundo aí, quem quiser fazer as coisas, eu vou fazer um convite para você, a gente pode continuar amanhã, qualquer coisa. Amanhã não estou em casa, mas deixa para outro dia. Não, a hora que você tiver com o dia liberado aí, a gente